galera! Hoje a gente vai falar sobre Gênesis 1 e João 1. Quantas mil vezes a gente já leu Gênesis 1 e João 1? Quantas vezes a gente já leu o Velho Testamento e o Novo Testamento e às vezes a gente nunca reparou isso, ou você já reparou, mas não percebeu como isso é tremendo e como isso é maravilhoso e isso impactou a minha vida. Vamos lá, Gênesis 1. No princípio, ou seja, eu vou parando para poder explicar. Ele refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação desse universo, ou seja, daquilo que nós vemos hoje. O Deus não formado, sem feitura prévia, incriado, não tendo nenhum começo, ele sempre foi, sempre é e sempre será. Então entenda o início de Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a gente acha que o início é esse, mas na verdade o início de todas as coisas é João 1. O início de todas as coisas na Bíblia é João 1 e eu vou ler para você. João, se você quiser, abre aí comigo para você poder entender. João 1, olha para você ver como que é tremendo o início de João 1 e na verdade é o início da Bíblia. No princípio, não indica que Cristo, como Deus, tinha um princípio, porque como Deus, ele não tem princípio algum, então entenda. Mas João está dizendo, preste atenção, no princípio era o Verbo. O Espírito Santo, por João, descreve Jesus como o Logos eterno. Olha que tremendo isso. E o Verbo estava com Deus, ou seja, está relacionado com Deus e expressa a ideia da Trindade. Então, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quer dizer que ele não deixou de ser Deus durante a encarnação. Ele era e é Deus da eternidade, tanto passada, tanto futura. Ou seja, Deus, ele é Deus, ele não foi criado, ele não teve início, ele sempre foi. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, Gênesis 1 entra em João 1, versículo 3. Gênesis começa exatamente aqui, onde João, capítulo 1, versículo 3, continua. Todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, todas as coisas chegaram a existir por meio dele. Uma em vez de todas as coisas consideradas em totalidade. E sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, nada, nem sequer uma só coisa foi feita independente da sua cooperação e da sua vontade. Ou seja, aqui nós já quebramos todas as falas contras a palavra de Deus e a criação. Não existe Big Bang, não existe evolução, não existe nada dessas coisas. Eu não vim do macaco. Se você quiser acreditar que você veio do macaco, Deus te abençoe, mas eu não vim. Graças a Deus eu não vim do macaco. Eu vim de um Deus amoroso que criou os céus e a terra. Na verdade, o meu Pai fez tudo isso que você consegue ver hoje. Você entende como o Evangelho ele é maravilhoso, como o Evangelho ele é tão puro, ele é tão simples, mas ele é tão verdadeiro e contém a única verdade que tantas pessoas sempre buscaram e continuam a buscar hoje, só que aonde elas procuram, elas nunca encontram, porque elas nunca procuram em Jesus. Jesus tem todas as respostas. E é tremendo isso. O dia que eu prestei atenção nisso, eu falei, meu Deus, como que é tremendo, como João ele quis realmente dizer, olha, Deus ele é Deus desde o princípio, não existe início, Deus não foi criado, ele sempre existiu, e isso é tremendo.